Bom, dando continuidade à nossa matéria, ontem alguns de vocês me perguntou a respeito da linha neutra coincidir com o centro de gravidade da peça. Me perguntaram se isso sempre ia acontecer. Eu disse que sim, quando nós tivéssemos só um momento atuando na estrutura. Quando nós tivéssemos a composição do momento com a força normal, isso não aconteceria. Eu falei que isso seria explicado no próximo tópico, que é esse, fricção composta, também chamada de flexitração ou flexocompressão. É a junção de uma estrutura submetida ao efeito de um momento e também de uma força de compressão, porque vocês já sabem que a compressão causa tensão normal, né? Você já viu isso em resistência 1. Quando você tem uma força normal atuando, uma força axial atuando no eixo da peça, você tem uma tensão normal, que é o valor dessa força dividido pela área da seção transversal. O que a gente colocou agora é uma situação diferente. É a situação da peça submetida a um momento vetor. E aí existe uma tensão normal também, só que devido a esse momento vetor, que é o MY, que foi conhecido por vocês agora nesse último tópico. E quando a gente tiver as duas atuando, né? Então eu tenho uma força normal e tenho um momento vetor. Então aqui eu coloquei, vamos pensar numa seção simples, numa seção retangular. Então aqui a gente vai ter um momento na parte de baixo, tracionando embaixo, comprimindo em cima. E além disso, eu tenho uma carga axial, nesse caso de compressão. Então essa seria uma flexocompressão. Tem flexão, tem compressão. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que somar o efeito dos dois esforços, do esforço normal e do esforço de momento que causa fricção. Então, olha como é que vai ficar a nossa seção agora. Tem aquele momento, pressionando embaixo, comprimindo em cima, e também tem o efeito de uma força normal. Cada uma vai agir de forma separada. Então, a força normal vai causar uma compressão que é constante ao longo de toda a seção. Vocês estão lembrados disso de resistência 1. Tudo encurtado igual ou tudo alongado igual, dependendo da força de tração ou de compressão. Agora, devido ao momento, a gente já tem a ação dos dois esforços simultaneamente, a tração e a compressão. Então, eu tenho uma tensão de tração na parte de baixo e uma tensão de compressão na parte de cima. Aqui vai ser o MY. Vamos lá, deixa eu marcar aqui. Aqui vai ser o M. O Y até a região tracionada, vamos chamar de YT, dividido pela inércia. E aqui a gente vai ter M vezes o Y, que eu vou chamar de YC, dividido pela inércia. Todas essas medidas Y começam sempre a partir da linha neutra, até a região, no caso aqui mais comprimida, e depois aqui até o ponto mais tracionado, tá? E aí o que a gente vai ter que fazer? Somar o efeito das duas. No caso da seção retangular, a linha neutra coincide com o centro de gravidade da seção retangular, tá? Então, quando eu somo, eu tenho aqui na parte de cima uma compressão devido à carga axial e uma compressão devido ao momento. Vou ter uma compressão maior, então aumento o valor da compressão que eu tinha devido ao momento. O que aconteceu na parte de baixo? Eu tenho a tração devido ao momento e tenho uma compressão devido à carga axial. Então, vai fazer o que com a minha tração? Vai diminuir. Agora, gente, isso, cada caso é um caso, né? É óbvio que essa tensão aqui pode ser tão grande que a hora que você somar essa negativa com essa positiva, essa resultante final seja negativa. E aí você vai ter um diagrama onde tudo vai ficar do lado negativo. Não vai existir não vai existir tensão de tração mais. Então, cada situação é uma situação. Aqui é só um conceito genérico. Pra vocês entenderem que eu vou ter que somar as duas compressões e vou ter que somar a tração com a compressão. E essa tração pode ser diminuída ou pode até ser anulada, né? E, de repente, a resultante ficar negativa e tudo, a peça inteira, ser submetida à compressão. Agora, nem sempre nós vamos ter uma situação onde vai ser possível visualizar o momento atuando e uma força normal. Em algumas situações, apenas uma força normal também causa momento. Então, vamos pensar numa situação assim, ó. Você tem um eixo preso aqui nessa extremidade. E você traciona esse eixo aqui por uma força N. O que vai acontecer nessa peça?
a peça vai ser tracionada, isso sem dúvida. Essa força N vai causar uma tensão de tração nessa peça. Mas se vocês repararem, ó, como os dois eixos não são coincidentes, essa força N, além de tracionar esse trecho aqui, vamos chamar esse trecho de A e esse trecho de B. Fato. A força N traciona o trecho B e traciona o trecho A. Isso é certo, vai haver tração nos dois trechos. Só que essa força N, pelo fato dela não estar passando pelo eixo A, ela causa em relação ao eixo A um momento. Por quê? Porque existe uma força distante desse eixo, existe uma distância entre esses dois eixos. Então, essa força N também causa um momento nessa peça. Então, o trecho A, aqui, vocês vão ter uma tensão normal somente devido à carga axial. No trecho B, né? Você vai ter uma tensão normal somente devido à carga axial, só o N dividido pela área. Mas no trecho A, você vai ter uma fricção composta, você vai ter uma flexitração, porque você vai ter tanto o efeito da força normal, quanto o efeito do momento que essa força normal causa no trecho A, pelo fato dela não estar sendo aplicada na direção do eixo. Então, a partir de agora, a gente vai começar a trabalhar exercícios de flexão composta, tá bom? Bom, vamos lá. Aqui é um exemplo, tá? E é um exemplo, como eu disse para vocês, a gente não tem momento aplicado de forma direta. Esse momento vai aparecer pelo fato de você ter uma carga axial que não é simétrica. Então, vamos lá. Um elo de corrente aberto é obtido quando se flexiona uma barra de aço de diâmetro de 12 milímetros. Uma barra de aço de diâmetro de 12 milímetros, você vai deformar essa barra de forma a formar um elo de corrente com ela. Sabendo que ele suporta uma carga de 800 newtons, determine as máximas tensões de tração e compressão e a posição da linha neutra. Eu estou sem espaço para fazer a posição da linha neutra, a gente faz primeiro as tensões, depois na sequência eu verifico essa posição para vocês. Então tá aqui, ó. O elo de corrente está aqui, o diâmetro desse elo veio de uma barra que tem 12 milímetros e a força de 800 está aqui, tracionando o elo bem no meio dele. E ele já forneceu para a gente, ó, a distância entre o eixo de aplicação da carga e o eixo aqui do elo da corrente dá 15 milímetros. Então, tem 15 milímetros de distância aqui. Isso vai ser importante porque, vejam bem, se isso aqui fosse um elo fechado, a hora que você traciona a barra, não vai haver momento, porque esse esforço vai vai ser... Como é que fala, gente? Perdi aqui. Ele vai ser aplicado ao longo da seção nos dois trechos, tanto aqui como aqui, né? Se você fizer um corte aqui no meio, se esse elo fosse fechado, você teria essa força atuando em relação a essas duas áreas, a área do lado esquerdo e a área do lado direito. Só que pelo fato do elo da corrente ser aberto, se você cortar aqui bem nessa região onde o elo é aberto, o que vai acontecer? Essa força de 800, lógico, se você cortar aqui, essa força de 800, ela vai ser aplicada igualmente nessa área e nessa área. E ela vai te dar uma tensão normal que vai ser essa força dividido por essas duas áreas. Só que se você corta aqui, você não tem área do lado de cá, você só vai ter área do lado de cá. Então, o que vai acontecer? Você vai ter uma área de contribuição menor para absorver esse esforço de 800. Com isso, a tensão vai ser maior, né? Porque aqui você divide a força por duas áreas. Em qualquer lugar que você cortar, você vai dividir a força por duas áreas. Se você corta bem aqui na abertura desse elo, essa força de 800, ela vai ter somente a área da direita para absorver esse esforço. Então, a tensão que vai ocorrer nesse elo da corrente, ela vai ser maior, muito maior nesse trecho onde a corrente é aberta do que em qualquer outro trecho. Se essa corrente tiver que romper, ela vai romper exatamente aqui, onde você tem uma área de contribuição menor. Então, é nela que a gente tem que calcular. Bom, então, o que eu vou fazer? Bom, inicialmente, eu fiz um corte aqui, ó, e analisei esse elo de corrente, diâmetro de 12. A força de 800 está distante dela 15 milímetros, né? Vendo? O elo está aqui, esquece essa roda aqui, tá? Você tem o elo da corrente aqui e a força, nós estamos analisando esse trecho aqui, esse que está desenhado. E a força de 800 está 15 milímetros distante dela.
O que eu vou fazer? Você já viu isso em mecânica geral. Eu vou transportar essa força daqui para cá, vou trabalhar com forças equivalentes. Eu posso transportar essa força daqui bem para o eixo da corrente? Posso, desde que, junto com ela, eu carregue o momento que essa força causava. Então, eu tenho que pegar essa força de 800 e multiplicar por essa distância. E junto com a força de 800, eu trazer o momento também. Então, esse momento vai dar 12 newton vezes metro. A força está fazendo isso aqui, ó. Então, está tracionando o lado da esquerda e comprimindo o lado da direita. E da onde vem esse momento? Da translação dessa força. Então, eu transladei a força daqui bem para o eixo do elo, aqui. Só que como eu transladei a força, eu tenho que trazer o momento que a força causava quando ela estava na posição original. Porque a hora que ela veio para cá, ela não gera mais momento no elo. Então, eu tenho que transladar a força e trazer o momento. Agora é só calcular. Calcula a tensão devido à força normal, que é o 800 dividido pela área da corrente, que é π diâmetro ao quadrado sobre 4. Isso vai me dar uma tensão que vai ser de tração, porque a força de 800 está tracionando, de 7,07. E a tensão devido ao momento é o MYI. E aí eu vou ter tração e compressão, lembra, né? O momento está fazendo isso aqui, então está tracionando a parte de cá, a parte de dentro do elo, e comprimindo a parte de fora do elo. Porque, ó, na hora que você tem essa força de 800, que ela puxa o elo da corrente, ela tende a abrir o elo nesse sentido. Ela faz isso aqui com o elo, né? Comprime toda a parte de fora e traciona a parte de dentro desse elo. Então, o momento é o 12, que a gente calculou. O Y vai ser a distância do centro do elo até a face externa e até a face interna. Quando você pegar a distância até a face interna, você está calculando a tensão de tração, porque essa é a região tracionada. Então, esse ponto aqui é o mais tracionado, a distância do CG até a face interna. É o raio, né? 6 milímetros. Momento de inércia de seção circular, π raio a quarta sobre 4. Cuidado aqui para não confundir com o diâmetro, tá? É π raio a quarta sobre 4. Esse aqui é π diâmetro ao quadrado sobre 4. São duas coisas diferentes. Aqui é a área e aqui é o momento de inércia. A tensão de compressão vai ser exatamente igual, só que vai ser nesse ponto aqui, ó, diametralmente oposto. Aqui que você vai ter a compressão, mas a distância continua sendo raio. Então, eu nem copiei a fórmula de novo, só coloquei que essa tensão de compressão também vai ser 70,74. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai somar o efeito da carga, da tensão devido à carga axial com as tensões devido ao momento vetor. Bom, dando continuidade aqui, eu abaixei aqui o item 1 carga axial, só para a gente não perder esse valor, aqui eu não mexi, e eu resolvi nesse cantinho aqui os cálculos para a gente poder determinar a posição da minha letra. Bom, o que eu fiz aqui? Fiz uma representação gráfica do elo aqui, sendo submetido à carga axial de 800 e ao momento de 70,74. Desculpa, esse momento aqui é de 12. Já arrumei aqui. Na verdade, tinha marcado o valor da tensão, né? Então, a carga de 800 e o momento de 12. Bom, o que acontece aqui? Vamos fazer as representações das tensões. Então, essa carga de 800 dá uma tensão constante de 7,07. Lembra que era a tensão de tração devido à carga axial. Toda a seção do elo está sendo submetida a uma tração de 7,07. Agora, vamos ver o que vai acontecer com as tensões devido ao momento vetor. Foram essas calculadas aqui. Então, a gente vai ter aqui o elo sendo tracionado por uma tensão de tração de 70,74. E na face externa, o elo sendo comprimido por uma tensão de compressão de mesmo valor, porque o elo tem seção transversal simétrica. Aí, o que eu faço? Somo as tensões aqui no ponto interno do elo e somo as tensões no ponto externo do elo. Então, finalizando, eu vou ter aqui uma tensão de tração positiva de 77,81, que é a soma de 70 com 7. E aqui eu tenho que tirar. Perdão, e aqui eu tenho que tirar
a tensão de tração de 7 com a de compressão de 70, que vai totalizar 63,67. Então, essas são as máximas tensões que eu tenho, tanto de tração quanto de compressão, fazendo já a soma da tensão devido ao momento com a tensão devido à carga axial. Então, na primeira parte, a gente calculou essas tensões separadamente. E aqui a gente vai determinar a posição da linha neutra e as tensões máximas de tração e de compressão, tá? Eu falei que eu ia calcular só a linha neutra, mas ficou faltando essa parte também. A gente calculou as tensões separadas, de tração e de compressão, só devido ao momento e depois só devido ao carga axial. Aqui a gente faz a composição das duas. Então, resposta final. Máxima tensão de tração nessa peça, 77,81. Máxima tensão de compressão nessa peça, 63,67. Agora, a gente vai trabalhar com a linha neutra. Então, inicialmente, a linha neutra, devido ao momento estrutura, ela passava bem aqui no meio do elo, né? O elo tem 12 milímetros de diâmetro, então eu tinha uma linha neutra passando bem na metade aqui, a 6 milímetros da face interna, 6 milímetros da face externa. Agora aqui eu trabalho com geometria, tá? Vou explicar o teorema de Thales. Eu tenho isso aqui é linear, então eu tenho aqui que 77 está para uma distância que eu chamei de x, assim como 67 está para uma distância que eu chamei de y. Aí você pode trabalhar determinando o valor de x ou de y ou determinando de x. X é igual a 1,222y. E quanto vale x mais y? X mais y é o diâmetro do elo, que são 12 milímetros. Então, se você substituir esse valor de x aqui nessa equação, você tem que y é igual a 5,4. Ou seja, a linha neutra deixou de passar a 6 milímetros da face externa do elo para 5,4. Ela se deslocou para a direita, ela se deslocou em direção à parte externa do elo. Então, aqui você vai ter 5,4 e do lado de cá 6,6, tá? Totalizando os 12 milímetros. Isso aqui ele pede nova posição da linha neutra.